pessoal do segundo ano, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que vocês virão esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena, porque é essencial. E vamos começar, né? A gente tem que modificar nossas formas de trabalho. E eu resolvi trabalhar com vocês um pouco de soluções, que foi uma das últimas matérias que eu passei para vocês. Curva de solubilidade e fazer aqueles exercícios que trabalha com resfriamento e o tanto do sal que precipitou. Mas antes disso, vamos só recordar algumas coisas, alguns fatores aí de como você classifica uma solução. A gente tem que lembrar que solução é a junção de soluto com solvente, né, onde o soluto será dissolvido no solvente. Geralmente, a classificação para soluto é a parte da solução que vai ser dissolvida. E solvente é a parte da solução que irá dissolver. Então, uma solução clássica, por exemplo, é sal e água, né? E aí a gente tem todo aquele conceito de como que você classifica uma solução em 4 fatores. Se ela é insaturada, ou seja, se a quantidade de soluto for inferior ao máximo que essa solução consegue dissolver por uma certa quantidade de água em uma determinada temperatura. Então, por exemplo, se você coloca uma quantidade inferior ao máximo que ela pode dissolver, nós chamamos de insaturada, então ela vai ficar homogênea. Aqui eu vou colocar alguns exemplos do lado e vai passando aí. Se você colocar no limite da solução, ou seja, vamos imaginar que o cloreto de sódio ele dissolve aproximadamente 35 gramas a cada 100 gramas de água. Então, se você colocar 35 gramas no limite, ele ainda continua dissolvendo, vai ser uma solução homogênea também, que nós consideramos como saturada. Aí depois tem a saturada com corpo de fundo, e depois tem a supersaturada, que muita gente confunde. Vamos imaginar que eu coloquei um pouquinho a mais, que o limite era 35 desse sal hipotético que eu estou inventando aqui, eu estou aproximando. O limite era 35 por 100 gramas de água. Eu coloco 35, vamos pôr 36, 1 grama a mais. Você sabe que esse 1 grama não irá dissolver, porém, quando você agita mecanicamente, dá um aspecto visual que se dissolveu. E logo em seguida ele não dissolve, mas nesse momento de agitação mecânica dissolve. Então a gente sabe que está acima do limite, mas por uma agitação mecânica você considera que ela está supersaturada. Então ela também tem um aspecto homogêneo e um aspecto instável, tá? Ele é instantâneo, ele vai mudar a qualquer momento. Então esse tipo de solução tem que identificar na prova. E a solução saturada com um corpo de fundo é aquela que você coloca bem acima e sobra um corpo de fundo, que ou é um precipitado, um resíduo, que é aquela que eu vou estar trabalhando com vocês, explicando em curva de solubilidade. Então, para ficar mais fácil, eu vou inserir outra tela aqui, outra apresentação, fazendo um exercício, que eu vou utilizar um próprio exercício da apostila, ok? Pessoal, o exemplo que eu vou trazer para vocês é esse exemplo que está na página 296, que é um exemplo clássico para a gente trabalhar com a curva de solubilidade e trabalhar com resfriamento. Ah lá, ele diz o seguinte, que ele explica um pouquinho da solubilidade e tal, que é uma função pela temperatura, enfim. Aí ele fala que em 200 gramas de água é resfriada de 60 para 10. A massa de sal que precipita é... Uma informação muito importante, esse 200 gramas de água aqui, ó, ele tem que dar ou se tem a quantidade de soluto ou de solvente, ou até mesmo da solução, senão você não consegue fazer. E outra informação importante é o resfriamento, ok? O perfil de um gráfico de curva de solubilidade, ele pode ser crescente ou decrescente. Quando é crescente, indica que esse gráfico aqui é endotérmico, aliás, que o processo é endotérmico. Como assim? Com o aumento da temperatura, você tem um aumento de massa de soluto que está sendo dissolvido. Então, vamos fazer esse exercício aqui de uma maneira mais prática, ok? Então, vamos lá. Bom, eu já copiei o gráfico aqui, transcrevi ele para cá para a gente entender algumas coisas. Primeiro, nesse eixo fica a solubilidade em gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, aqui eu tenho duas informações nesse eixo. E nesse eixo a temperatura. Por exemplo, eu sei que em 10 graus Celsius eu consigo dissolver 5 gramas a cada 100 gramas de água. Então, imaginem só a solução sendo montada eu tenho aqui 100 gramas de água, né? Então, você tem que imaginar dessa maneira.
e eu coloquei lá 5 gramas de soluto, certo? Então, nessa temperatura eu consigo dissolver só isso. Na temperatura de 60 graus Celsius, eu consigo dissolver 43 gramas. Como é que eu resolvo esse exercício? Primeiro, eu tenho que achar os coeficientes de solubilidade, tanto a 10 quanto a 60 graus Celsius, para fazer uma comparação. Então, você vai. É facinho, ó. O coeficiente de solubilidade a gente pode descrever por CS, então vamos fazer primeiro a 10 graus Celsius, né? Ele equivale a... Aí, o que você vai fazer? Aqui você já pôs o 10, então você vai pôr aqui 5 a cada 100 gramas de água. Então, pode pôr um Gzinho aqui só para lembrar, tá? Desse lado é sempre o soluto, aqui, ó, sempre o soluto. E desse lado é sempre o solvente, ok? Isso não muda. Bom, agora a gente vai achar a quantidade do CS a 60 graus Celsius. Então, vamos lá. CS a 60 graus Celsius vai ser uma quantidade de 43 a cada 100 gramas de água. Beleza? Bom, achei os dois coeficientes de solubilidade. Por quê? Quando eu for calcular a massa de resíduo e tudo mais, eu vou ter que partir de um coeficiente de solubilidade, porque é um valor de referência, ok? E se é resfriamento, pessoal, eu vou começar no segundo passo por quem? Ó, fazer o cálculo do resfriamento. Óbvio que eu vou usar, então, o 60 primeiro, depois o 10. Então, vamos lá. Aí você copia de 60 para 10, porque se fosse aquecimento, seria de 10 para 60. Aí você vai lá. 60 deu 43 a cada 100, ok? Aí você faz uma comparação. Como assim uma comparação? Qual que foi a informação que ele te deu no exercício? Lembra que eu falei que as informações são importantes? Ele deu, olha só, olha lá. Deixa eu ver se focaliza aí. Olha lá, ele deu 200 gramas de água. Então, você volta lá, aí você pensa, 200 gramas de água, não é isso? De água. Aí, aonde que... Água é o quê? Soluto ou solvente? A água, pessoal, ela é... Deixa eu focalizar aqui de novo. Opa. A água, ela é o solvente, né? Então, você vai lá, copia os 200 dessa posição. Aí pensa, uai, se 100 está para 200, qual que vai ser o dobro aqui? O dobro vai ser 86, ok? Esse daqui é o valor de referência. E esse é o valor real. Bom, agora a gente vai resfriar isso daqui. Então, vamos partir para um resfriamento. Então, vai descer agora, vai resfriar. Vamos até pôr aqui, resfriamento. Resfriamento, ok? Se vai resfriar agora, eu sempre falo, gente, está resfriando, carrega o solvente. Então, ó, levar o valor do solvente. Opa, ficou ruim aqui que eu estou escrevendo ao mesmo tempo que eu vou falando. Então, vamos levar o valor do solvente. O solvente não é 200, então você carrega ele lá, 200, né? Aí, qual que é a referência? O resfriamento foi para quanto? O resfriamento, pessoal, foi para 10 graus Celsius, não foi isso? Em 10 graus Celsius, você tem um CS, não tem? Concorda comigo? Vamos copiar aqui o CS a 10 graus Celsius. Olha lá, a gente já fez lá em cima, é 5 a cada 100, não é isso? Ora, se você está trabalhando com 200, você vai resfriar quanto? 10 de soluto, então vai ser 10 a cada 200. Aí você pensa, para achar a massa que precipitou, o cálculo que a gente faz do precipitado, como é que a gente faz isso? Opa, ou do resíduo, como é que eu faço? É só você pegar, ó, cálculo do resíduo, a massa 1, a massa do soluto a 60 graus Celsius, menos a massa do soluto a 10. Pronto, aí você acha o resultado. Soluto a 10 graus Celsius. Então, vamos lá? A massa do soluto a 60 graus Celsius está lá em cima, lá, ó, 86, tá vendo? 86. E a massa do soluto a 10 graus Celsius aqui, ó, 10. 86 menos 10, isso vai dar 76 gramas, ok? Essa é a resposta final.